Olá, eu sou o PH, estamos aqui para mais um Rei da Opinião. Hoje, numa batalha estelar, vamos colocar frente a frente os filmes da saga Star Wars, episódios 1, 2 e 3, contra 4, 5 e 6. Antes da gente começar a discussão, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, já movimentar a discussão nos comentários e aproveitar para votar na enquete que vai aparecer aqui na tela, qual dos lados você prefere. Hoje, para defender as trilogias Star Wars aqui, temos o Fernando Quirino, que vai defender a trilogia original, e o Arthur Moraes, que vai defender a nova trilogia, que é o prequel da trilogia original. Vamos primeiramente, então, apresentar os nossos concorrentes que vão dar uma pequena defesa do seu tema, para logo em seguida a gente entrar realmente na nossa batalha do Rei da Opinião. Começar com você, Quirino, já que os filmes dessa trilogia vieram primeiro. Então, boa tarde. Por que a trilogia original é melhor que a nova? Já começa que você não tem outro nome para a trilogia original que senão trilogia original. Ou seja, ela é original. O resto foi se adaptando em volta dela. Tudo é criado em torno dela. As animações, os filmes, etc. é criado em torno desse universo da trilogia original. Então, assim, e pra mim, particularmente, é uma trilogia que eu acho que não só pra mim, pra muita gente, é uma trilogia que ela é mais emocionalmente próxima, né? Porque a gente cresceu, muita gente cresceu assistindo essa trilogia, muita gente conheceu Star Wars através dessa trilogia. Assim, principalmente a galera que chama os nerd old school, a galera old school, cresceu assistindo essa trilogia. Sessão da Tarde, esses reprises, 1001 reprises. E ela criou um fenômeno, porque o fenômeno de blockbuster surgiu na época em que foram lançadas essas trilogias. Então ela fez parte dessa revolução do cinema. Dessa época do cinema que as pessoas iam e enchiam quarteirões de filas e faziam uma muvuca, o bagulho parecia um protesto, as pessoas não sabiam que o que tá acontecendo aqui, não tinha internet, então era tudo boca a boca. Então ela se superou numa época que não existia outra forma de se divulgar um vídeo, né? Legal, boa apresentação aí da primeira trilogia. Arthur, você, pra vir falar da trilogia que surgiu depois, mas se passa primeiro, por que ela é melhor? Você vê que já dá tipo um paradoxo, já dá um nó na cabeça do cidadão, né? Bom, mas em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa tarde a vocês aí, ao Fernando Quirino. Tudo bem com você? No caso, eu não tô muito bem preparado, porque eu não estudei. Na minha vida inteira, na verdade, eu nunca estudei para as provas, eu não ia estudar pro Rei da Opinião, né? Então, minha estratégia é justamente bajular vocês e falar que vocês estão muito bonitos hoje, tentar ganhar a simpatia de vocês, para vocês pegarem leve aí. E eu consegui defender a trilogia, a nova trilogia, né? Prequela, frequência, prequel. Tá vendo? Tem vários nomes, não é só original. Eu gosto de uma coisa que tem vários títulos, entendeu? Tem outras coisas, tem vários nomes, não é muito bom não, hein? Eu prefiro deixar aí pro telespectador ficar no ar. Mas enfim, eu vou defender a trilogia, não como um fã de Star Wars. Eu não sou um grande fã de Star Wars. Talvez já começa aí com um grande plot twist aqui nesse Rei da Opinião, tal qual a trilogia original, né? Droga, eu tô defendendo a trilogia que eu não deveria defender. Mas enfim, eu não vou defender como um grande fã de Star Wars, eu vou defender como um fã de cinema e como um fã de cultura popular, a trilogia que é melhor amarrada, que tem um melhor roteiro, que é melhor no aspecto técnico. Eu vou defender os melhores filmes e não os melhores Star Wars. Legal, então o Arthur já saiu puxando aí a linha de argumentos e vamos falar de uma coisa então que você citou, Arthur, que é a questão de roteiros. Vamos começar falando realmente das histórias que são narradas nos 3 filmes de cada uma das trilogias. Começando por você, defendendo o roteiro e a história desses 3 filmes, 1 a 3. Eu acredito que a história, que o argumento da trilogia, da trilogia mais recente, ele é muito mais bem amarrado, com premissas muito mais justificadas e mais bem trabalhado do que a trilogia original. A trilogia original eu considero uma afronta à nossa inteligência. Eu acho que talvez ela funcionou na década de 70, mas hoje em dia não dialoga com esse público, essa galera Pokémon GO aí, ó, correria, a gente precisa de coisas que sejam... a gente não acredita em qualquer bobagem, né, tirando no Temer. Tô tentando aí argumentar para um público. Tô sempre tentando ganhar a simpatia de alguém. Ou a Dilma, talvez se você não gosta da Dilma. E onde que eu tava mesmo? Me perdi um pouco. Tava falando, argumentar e já também não lembro não. Você quer falar então? Você quer aproveitar esse momento e já falar do Jar Jar Binks? Vamos tirar o Jar Jar Binks do caminho logo? Eu acho que a gente já deve tirar o Jar Jar Binks do caminho e falar que tem seu valor. Mas o problema é esse, a gente não conseguiu tirar o Jar Jar Binks do caminho. Ele tá lá, né? Tá lá, quer você queira, quer não.
Se você quiser falar um pouco do roteiro, Então, aí, questão se você de quiser roteiro, lembrar também, sim. fica à vontade. Assim, pra mim é meio difícil falar até mal de qualquer parte de Star Wars, porque eu sou muito fã de Star Wars. Mas assim, o que eu acho interessante, realmente, os roteiros da frequência, eles são amarrados como uma trilogia, porque eles já foram pensados como uma trilogia. A trilogia original, a questão dela é assim, o George Lucas não sabia se ia ter os outros 2 filmes, ele fez uma aposta e depois ele poderia fazer mais filmes. Então ele tentou fazer um primeiro filme assim, ligeiramente bem amarrado, começo, meio e fim e tal, tem os prêmios lá, as medalhas, etc, tal, beleza. Depois, quando foi aquele sucesso, assim, gente, foi sucesso tipo Pokémon GO, ninguém esperava que ia ser sucesso, sabia que ia ser sucesso, mas sabia que ia ser isso tudo. Então foi aquela coisa meio assim, explodiu o negócio e falou, não, então tem que fazer 2 filmes caprichados. O estúdio falou, jogou dinheiro nele e ele foi fazer os negócios. Então ele amarrou mais 2 histórias nessa história que ele não sabia se ia ter sequência ou não. Então ele pensou realmente para fazer uma história grande, mas acabou que ele fez o primeiro filme, depois continuou com os 2. Isso realmente é interessante. A prequel ele já foi pensado com uma trilogia, mas a história do original ela já foi pensada para criar toda a mitologia, ela faz toda a ambientação, ela encaixa tudo que você precisa para saber daqueles personagens em poucos minutos de filme, coisa que hoje, muitos filmes hoje em dia, para essa galera que não gosta, né, de, sei lá, do Temer da Dilma, não interessa, muitas coisas hoje nos filmes, você passa 2 horas e meia e não faz uma boa ambientação. Então é uma coisa que realmente, tipo, mesmo que tenha deixado muita coisa em branco, tenha deixado muita coisa a explicar ainda, ele tem essa força de nos primeiros 15 minutos, 20 minutos de filme já criar toda a ambientação. Você já sabe o que é Império, o que são os rebeldes, o que é a Força, o que é Jedi, como é que são até as medidas do universo, sabe? Como é que eles medem o universo, como é que eles medem a velocidade, sabe tudo. Então, tipo assim, tudo isso já é colocado nos primeiros 15 minutos da trilogia, né? Nem do filme. E o resto vai só adicionando coisas, você vai ter tempo pra trabalhar personagens, pra trabalhar a trama, pra trabalhar um monte de coisa. Então, assim, tem um ponto fraco, ele foi feito um filme, depois outros 2, e tem um ponto forte que ele conseguiu, nesse primeiro filme, fazer uma ótima ambientação. Vou fazer assim, eu vou dar empate nessa primeira parte, porque o Arthur defendeu o roteiro de uma forma boa e o Quirino acabou concordando que esse lado tinha uma vantagem, porque foi pensado, e eu achei que ele já ia perder aí, mas ele conseguiu valorizar o roteiro de forma que permitiu ainda amarrar outras e permitiu a existência da outra por conta de conceitos que foram aplicados ali. Então tá empatado 1-1 nos 2 no momento. E vou puxar o novo ponto. Antes disso, deixa eu só fazer uma réplica que talvez eu ainda consiga fazer ainda na prorrogação. A mais. Isso daí que o Quirino falou da ambientação é justamente um ponto que eu considero muito falho nos filmes originais, nos primeiros filmes. Porque tudo acontece de uma maneira muito rápida. Ele te ambienta num universo que você não sabe direito qual que é e onde é há muito tempo atrás numa galáxia muito distante. Como ser mais vago do que isso, né? E joga um monte de conceito, Império, Jedi, Força, não sei o que, não explica nada direito, sabe? E é nesse ponto que eu até falo que é uma afronta à inteligência, assim. Eu me lembro muito do primeiro filme, é o Império Contra-Ataque? Não, Uma Nova Esperança. Uma Nova... Nossa, ficou mal aqui agora. Mas ainda bem que esses não é não é a minha especialidade. Você já assumiu que você não tinha estudado antes, já foi honesto. Numa Nova Esperança acontece uma coisa que eu acho sensacional, um momento sensacional da história do cinema, que é assim, o Luke Skywalker sai de rolê no deserto, aí ele toma umas porradas lá, aí um velho muito louco, um mendigo, claramente um mendigo, pega ele, leva ele pra dentro da casa dele e joga um monte de caô lá em cima dele. Então, tem uns negócios aí de Jedi, e seu pai era Jedi, e tá aqui o sabre de luz, pega o sabre de luz e vá pro mundo, meu filho. E não é bem assim que eu entendo os Jedi, que eu aprendia, né, depois na trilogia nova, foi muito mais aprofundado. Só qual que você viu primeiro antes, você? Eu vi primeiro a trilogia nova. E você? A original. Tá. Eu vi primeiro a trilogia nova, eu tinha uns 10 anos de idade quando saiu Ameaça Fantasma. Eu conheci Star Wars de boneco, de lancheira, de não sei o que, mas eu sempre tinha cagado pra aquilo lá. E quando veio a trilogia nova, realmente fui ao cinema, fui assistir e foi mágico. Tem até um pouco dessa nostalgia. Pra mim, né, essa nostalgia, na verdade, a maioria das pessoas tem com a trilogia original mesmo, né? E é até por isso que é complicado argumentar contra a trilogia original. Porque ela é, de certa forma, muito dogmática. As pessoas que gostam e que vão defender a trilogia original geralmente perdem todos os argumentos racionais. Perde no aspecto técnico, perde no roteiro, perde nas atuações. Pelo amor de Deus, o que é o Mark Hamill atuando, gente? Foi o mais ridículo que eu já vi na minha vida.
pede dos personagens. Muito pior Vamos que o Hayden Christensen, né? Eu levantei essa bola, Deu uma brecha. Mas, pô, você tem Natalie Portman e Eva McGregor lá, então, né, dá uma equilibrada. Então, e aí o que acontece é que a maioria das pessoas tem esse sentimento de nostalgia, esse apego com a trilogia original por ela ter sido tão icônica, né? E com relação a isso não tem como competir, porque é o que veio primeiro, é o que fez os grandes ícones, né? É o Darth Vader, é a Marcha Imperial. Tudo isso nasceu ali na trilogia original. Mas, se você parar pra analisar friamente, com uma visão de fora, assim, como eu falei, não como um fã de Star Wars, como um fã de cinema, você vai ver que tudo que veio, que até o Darth Vader não é tão legal assim. Ô, louco! Ó, vou fazer o seguinte, eu não sei se eu dou um ponto pro Arthur ou se eu dou um ponto pro Quirino por causa do discurso dele. Mas assim, na verdade... Segue o empate. Eu vou dar nenhum ponto pra o Arthur, porque assim, ele falou umas coisas que daria ponto pra ele, mas depois ele falou outras que não dariam. Então ele vai só perder o ponto, não merece o Quirino ganhar um ponto, porque só ele falou. Segue o passeio. Então, mas o que eu ia falando... já que deu empate, um tema que até o Arthur tocou, o Arthur falou, Jar Jar Binks, vamos falar dessa página aqui, agora eles trouxeram ainda atores dos dois lados. Vamos falar não só de Jar Jar Binks, óbvio, mas dos personagens que passam nas duas histórias. Tem alguns que são os mesmos até, mas vamos falar sobre isso. Você agora, querido. Eu acho interessante que você é introduzido os personagens realmente da forma meio vida louca, igual o Arthur falou no primeiro filme, no Nova Esperança. Mas o desenvolvimento dos personagens é uma coisa muito interessante. Você vê o Luke Skywalker, ele passa de um menino mesmo, de uma criança do interior, basicamente, do deserto, pra um Jedi. Você vê toda a transformação dele. Que passa de uma criança no deserto para o rei supremo do universo. Ele passa da criança pro Jedi, pra um Sith, ele faz a coisa toda também. Mas a questão que eu acho legal disso é que você foca a jornada em cima dele, você vê a evolução dele, mas ele, na verdade, é só o olho para todo aquele universo. Ou seja, através dele você vai conhecer os Jedi, o Yoda, vai explicar vai dar todo aquele curso introdutório do universo, né? Aos poucos, em cada filme, e você vai acompanhando realmente a evolução de personagem dele. E junto com ele, a partir do momento que você vai conhecendo, você vai vendo a evolução de outros personagens, como o Han Solo, como a Leia, o trio, né? A Santa Trindade, que eles falam, né? Que é um dos grandes fortes da... Espírito Santo. Que vários filmes icônicos, assim, tem esse arquétipo dos três, né? Dos três personagens fortes principais. Sim. Que aí repete em vários outros filmes, Matrix, etc, e em diante. Então, assim, como o cinema, realmente, ele tem alguns pontos fracos, que eu admito, realmente, ele tem alguns pontos fracos em questão de roteiro. Eles são meio vida louca, mas é uma característica natural dos anos 70 e 80, você apresentar um cinema vida louca, né? Você tem a Sessão da Tarde lá, as mulheres com os 3 peitos, um negócio bizarro do cinema dos anos 70 e 80. Bons tempos, né? Mas ele tem essa coisa de desenvolvimento de personagem que eu acho que falta um pouco nos filmes mais atuais. Igual 3 peitos, falta um pouco nos filmes mais também, atuais. falta também, eu vou admitir, às vezes falta. Mas ele tem também um pouco esse desenvolvimento que falta nos novos filmes. Por exemplo, você vê personagens como a Natalie Portman, alguns outros personagens que você vê que ficam empacados no mesmo lugar. Você não tem aquela noção de personagens trabalhando ali entre eles, de forma que todos eles vão evoluindo. Você vê a transformação do Anakin, que era esperado, todo mundo queria ver ele virar, né, Darth Vader. É um spoiler pra quem não vê Star Wars, mas se não vê Star Wars você não tem que estar aqui, né? Não tem spoiler, 30 anos não tem spoiler. No nosso primeiro episódio já teve spoiler Star Wars, que muita gente ficou mais chocada. Então, tá tudo bem. Então, assim, você tem a transformação do Anakin pra Darth Vader, que era mais que esperado, era óbvio, mas os outros personagens você não vê uma grande transformação. Você vê um pouco de evolução na questão do Obi-Wan, de passar do jovem vida louca pro cara do original. Eu sinto realmente falta dessa evolução de personagem dos personagens das prequels, frequência, sei lá, desses últimos filmes. Então, assim, eu sinto um pouco essa falta dessa evolução de personagem. Apesar de ter um roteiro, ok, tá amarradinho, mas falta essa evolução. Parece que eles não saem do lugar. Eles ficam tudo empacado, todo mundo esperando o Anakin transformar no Sith, no Darth Vader. E aí você falar que tá todo mundo esperando virar o Darth Vader é um personagem bosta, é meio foda, né? Então deixa eu já pegar a partir daí e dizer que eu concordo. Realmente os personagens da nova trilogia, eles não se desenvolvem tanto. Esse é um ponto-chave. A trilogia original, ela é centrada em personagens, em heróis. E a nova trilogia, ela é centrada no universo. Ela é no desenvolvimento do universo como um todo. E aí a gente tem um desenvolvimento satisfatório
do que é a Ordem dos Cavaleiros Jedi, de como tá organizada a República Galáctica, coisas muito maiores, como tá o cenário político, como acontece a ascensão do chanceler Palpatine, que depois revela-se como o Imperador. Então ele desenvolve o universo como um todo e não centrado apenas em personagens, em heróis e anti-heróis. O herói que é desenvolvido, que é o Anakin, de molequinho corredor de pod pra Darth Vader. Ele é um herói, velho. Esse desenvolvimento... Ele é um saco desde o primeiro filme. Esse desenvolvimento ele acontece muito bem, apesar de que o ator deixa a desejar. Uma coisa interessante assim que a gente tem que assumir logo de cara nessa batalha é que as duas trilogias elas não funcionam juntas. E esse é um grande erro do universo do Star Wars. A trilogia original ela é ótima tem seus méritos e a nova trilogia também tem os seus, mas a grande questão é que a trilogia nova ela veio com parâmetro traçado e a maioria das pessoas não gostou, a maioria das pessoas não, né? A maioria dos fãs babacas não curtiu presente porque tinha tava esperando alguma coisa relacionada ao parâmetro traçado na trilogia original. Várias coisas que aconteceram nos novos filmes contradizem algumas coisas que aconteceram nos filmes originais. Ou o contrário, já que esses filmes eles são anteriores, né? Eles acontecem no momento anterior. Aí é complicado você falar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Veio primeiro a história que foi lançada primeiro ou a história que é contada primeiro? Então aí você fica nesse dilema. O que eu tenho para defender o meu lado, o que eu tenho a dizer para defender o meu lado, é que se você pegar para analisar a trilogia original, eu acho que tem muito a ver com o momento de estúdio, lançamento do filme, vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro, vai fazer sucesso. Eu acho que tinha muitas mãos na obra do George Lucas. Tanto é que o George Lucas só dirigiu o primeiro, só dirigiu Uma Nova Esperança. Depois tem outro diretor no Império Contra-Ataque e outro diretor, acho que é Irving Fisher e Richard Marquand, que são outros diretores nos outros filmes da trilogia. E inclusive no Retorno de Jedi o roteirista estava com ele, meio que ele jogou de escanteio. Até mesmo o roteiro. Até mesmo os roteiros eles não são só no Império Contra-Ataque, o argumento é do George Lucas, mas o roteiro não é. Então o que eu quero dizer com isso? Que a obra dele foi mexida, como a gente vê acontecer com tantos filmes hoje. Agora a gente tá tendo esse debate ao redor do Esquadrão Suicida. Eu acho que o George Lucas não conseguiu fazer o que ele realmente queria, o que ele realmente tinha em mente, porque o estúdio mexeu, porque entrou outro diretor na jogada, entrou outro roteirista na jogada, e aí virou um negócio conflituoso, que aconteceu e que fez muito sucesso, e depois, por já ser consagrado e ele ter todo o dinheiro do universo e todo o respaldo do universo pra fazer, ele realmente conseguiu fazer o que ele queria. Ele conseguiu fazer os Jedi incríveis, as batalhas de sabre de ninja incrível e não aquelas batalhas de... Não, pelo amor de Deus, né? Que até aquelas lutas de cotonete é melhor do que as batalhas de... Não, peraí. Querido, já aconteceu vários pontos aqui na minha cabeça. Tá. Eu já tô aqui. Vamos com calma. Vou deixar você falar mais uma vez e acabou. Querido, como eu já anotei vários pontos aqui na minha mente e celular, você tem uma última oportunidade de falar para eu narrar o que aconteceu depois. Dois pontos principais, que é a cronologia das produções e essa coisa do sábio de luz. A cronologia das produções é uma coisa interessante, porque realmente o estúdio tiveram várias pessoas envolvidas com a produção da trilogia original. Ela é uma trilogia, assim, acho que em quantidade, acho que ela é muito mais adorada do que as trilogias mais novas. Mas se você parar pra pensar na evolução do George Lucas, à medida que foi ganhando autonomia, ele só foi cagando. Porque ele começou os filmes, beleza, nossa, aquele filme ótimo, maravilhoso, cinema, todo mundo adorou, beleza, anos 80, ok. Aí foi andando, anos 90, ele falou, eu vou editar umas coisinhas, vou dar uma melhorada nele. Aí ele foi cagando o negócio, aí ele foi editando, botou um CGI horrível aqui, uma porcaria ali, editou, cortou um monte de pedaço que o pessoal gostava, etc e tal. Hoje, o filme que você vê hoje, você comprar um Blu-ray hoje do Star Wars... É outro filme. É outro filme do que tinha nos anos 70 e 80. Sim. Isso ninguém mandou o George Lucas fazer isso. Uma prova que tinha muito espaço pra melhorar. Não melhorou. Não me fala que os filmes que tem agora são melhores que os antigos. Ele só foi cagando, ele foi metendo a mão nesse negócio, ele só foi cagando. O jeito que tava ok. Aí beleza, pra não falar que eu sou purista, ok. Aí ele falou, não, vou parar de mexer nesse aqui, vou fazer uma outra trilogia. Essa outra trilogia é toda da mão dele. Ele pegou e começou a desconstruir todas as coisas que tinham no outro filme. Ok, você gostou disso aí, etc e tal. Aí ele colocou, já no primeiro filme colocou Jar Jar Binks, ele colocou os midi-chlorians, que pode ser que tenha alguém que goste, que a força vinha das mitocôndrias. Eu odeio midi-chlorians, mas tudo bem. Eu aceito que pode ter gente que curte midi-chlorians. Tem o Jar Jar Binks. Eu vou dar um bom negócio seguinte, tem a coisa de pods, ok, mas todos os personagens no episódio 1 são irritantes.
O melhor personagem do episódio 1 é o Darth Maul, que é o vilão, velho. Que é tipo. Ele não tá ali pra você gostar dele, tá ali pra você odiar. E é o personagem que você mais acaba, tipo. Ele é legal, né? Ele luta bem. É a melhor coisa do episódio 1. Então você chega no episódio 1, as pessoas chegaram assim, finalmente, a trilogia do Star Wars. Chegar no episódio 1, velho, tem gente chorando no cinema de decepção. Tem gente saindo chorando no cinema de decepção. Então, tipo assim, à medida que o cara foi andando dos anos 80 até o começo dos anos 2000, ele só foi cagando. Foi aumentando exponencialmente a cagada dele de edição, de direção e de roteiro até que... Tá, tudo bem, vai, dá um ponto pra ele. Mas de um resto de produção foi só cagando cronologicamente. Pegando esse gancho aí da Ameaça Fantasma, eu acho que a Ameaça Fantasma é decisivo pro fracasso da nova trilogia. Fracasso entre aspas, fracasso de crítica, né? Entre os fanboys. Eu vou te falar que de público também tá meio... Ele é decisivo porque é o seguinte, se você analisar a trilogia nova com a trilogia original como um todo, a nova, na minha opinião, ela dá um baile em como ela amarra tudo. A grande questão é que eu acho que a maioria das pessoas ficou tão decepcionada, houve uma quebra de expectativa tão grande com a Ameaça Fantasma, que eles levaram esse preconceito, ficaram de um filme pro outro são 3 anos, né? Então foram 3 anos que os caras passaram remoendo, nossa, a Ameaça Fantasma é muito ruim, Depois veio o Ataque dos Clones, que na minha opinião é o melhor filme de todos os Star Wars que já saíram até hoje, e o cara falou assim, mas ainda é ruim. Não era ruim, era ótimo. A questão é que você ainda tava com seu ódio de Ameaça Fantasma no coração até hoje. Então o ódio é uma coisa que a gente tem que deixar pra trás. O fracasso da nova trilogia, você acha que foi ódio no coração? Foi rancor. Gostei. Rancor. O ódio no coração. Isso tudo aconteceu, eu fiz só uma pergunta, personagens, e aí só isso aconteceu. E eu não falei dos personagens. Não, mas o que aconteceu? Quirino falou muito bem dos personagens, falou que eram mais bem desenvolvidos, mas aí o Arthur falou que o personagem da trilogia nova era o universo, e isso eu aplaudi por dentro. Eu achei assim, e o universo, eu achei que saiu bem, os personagens são uma bosta mesmo, mas quando ele falou que é o universo, gostou. Aí, nesse momento, o Arthur ganhou 1 ponto, aí tá 2-1. Só que aí, depois o Arthur falou que as duas não funcionam juntas. E aí eu acho que é culpa da nova, porque a nova foi feita, ela devia funcionar com uma coisa que já existia lá, então ela que tá errada mesmo. Quando fez a antiga, não existia a nova, ela não precisava, dependia de nada. O negócio de voltar Game of Thrones, Thrones da Inês tá morrendo. Aí vai ser ponto pra trilogia antiga, e aí vai ficar 2-2. E aí tava empatado. Aí nesse momento o Arthur iria ganhar. Porque apesar de estar empatado, ele deu vários pontos pro Quirino também. Então ele poderia ganhar como rei da opinião. Talvez não a trilogia necessariamente ganhar. Mas aí teve mais coisas. Aí o Quirino falou mais, aí realmente falou dos personagens. Falou bem mal dos personagens da trilogia nova mesmo, principalmente do episódio 1. E aí o próprio Arthur falou, a trilogia no geral é boa, o 2 é um dos melhores, mas realmente é o primeiro que estraga. E o primeiro estraga mesmo, então é por isso que ela é pior. E aí o Quirino vai ganhar, e a trilogia nova vai ganhar como o rei da opinião de hoje. Não, a trilogia original, você errou só o final. Ih, caralho, errei o nome. Talvez foi empate. Talvez eu venci, obrigado Talvez pessoal, foi empate então na minha cabeça, é isso. Fica As pessoas sabem a verdade. Olá, eu sou o PH e esse é mais um Rei da Opinião. Hoje temos 2 convidados para discutir aqui 2 gêneros musicais, axé e rock. O axé não tem esse negócio de envelhecer, porque vai trocando as dançarinas, saca? Anti-rock tem, cara, melodias como Thunderstruck, velho, segundo uns médicos aí, pode ser que aquela batida do Thunderstruck ajude a curar algum tipo de câncer, sabe?